Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu defensor. Série atual, paradoxo. Mensagem de hoje, os últimos e os primeiros. Na mensagem de hoje, aprenderemos sobre as palavras paradoxais de Jesus, que se encontram no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20, versículo 16. São palavras paradoxais de Jesus. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Jesus ilustra a verdade de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, contando aos discípulos a parábola dos trabalhadores na vinha. Deixe sua Bíblia aberta no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20. Porque Jesus, ele ilustra a verdade de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, contando aos seus discípulos uma parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. Uma curiosidade: a parábola dos trabalhadores na vinha é exclusiva de Mateus. Só aparece no Evangelho de Mateus. A parábola é em si bastante simples. Deixe sua Bíblia aberta na parábola dos trabalhadores na vinha. A parábola em si, é bastante simples. A jornada de trabalho durava aproximadamente das 6 da manhã, essa era a jornada de trabalho nos tempos de Jesus. Durava aproximadamente das 6 da manhã às 6 da noite. Então, Jesus nos conta que o dono de uma vinha precisava de homens para trabalhar em sua vinha. Por isso, ele saiu por volta das 6 da manhã e contratou todos os trabalhadores que encontrou. Ele concordou em pagar um denário, que é o salário diário normal pelo trabalho de um dia. Cerca de 9 da manhã, ele saiu novamente e encontrou outros trabalhadores. Ele os encontrou também, mas dessa vez não havia salário definido. Ele simplesmente disse: eu lhe pagarei o justo. Eu lhe pagarei o certo. Então, os novos trabalhadores concordaram com esse acordo e logo se juntaram ao serviço com os demais. O dono da vinha fez a mesma coisa ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 horas da tarde. No final das contas, ele pagou os trabalhadores, começando pelos que havia contratado por último.
Presta atenção. Ele deu a cada um deles, um denário. Ele deu a cada um deles um denário. Aos contratados, às 5 horas, às 3 horas, ao meio-dia, às 9 da manhã. Por fim, ele chegou até aqueles que havia sido contratado primeiro. Que havia sido contratado às 6 da manhã. Aqueles que foram contratados primeiro, pensaram que se aqueles que trabalharam menos do que eles, receberam um denário, eles receberiam mais. Mas o dono da vinha também lhes pagou um denário. Então eles reclamaram. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. Eles reclamaram, porque receberam um denário, o mesmo que os outros trabalhadores receberam. Prepare-se para a resposta do dono da vinha. Está sentado? Fala assim para a pessoa que está do teu lado. Se segura. Olha a resposta do dono da vinha à reclamação. Versículos de 13 a 15. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Não foi isso que eu acordei com você? Pegue seu dinheiro e vá embora. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro. O dinheiro é meu. Eu faço com ele o que eu quiser. Eu não acertei com você que você trabalharia um dia inteiro por uma moeda de prata. Eu fui injusto, eu deixei de pagar. Eu cancelei o acordo. Pegue seu dinheiro e vá-se embora. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Nesse ponto da parábola, a parábola é seguida pela declaração paradoxal de Jesus. Mateus 20, versículo 16. É o último versículo da parábola. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. A história em si é bastante clara, mas isso não significa que esteja isenta de dificuldades. A maior dificuldade para nós é que o pagamento aos trabalhadores parece injusto. Porque aqueles que foram contratados depois deveriam, por quê? Que eles deveriam receber o mesmo que aqueles que foram contratados no primeiro momento. Essa é a nossa maior dificuldade, porque parece que o pagamento foi injusto. Como devemos entender a parábola? Como devemos entender as palavras paradoxais de Jesus?
A parábola da vinha, preste atenção, que agora a gente vai começar a desenrolar. A parábola da vinha faz parte daquelas parábolas, pode passar, Cida. Faz parte, pode deixar. Faz parte daquelas parábolas que tratam, em grande parte, dos problemas que os judeus tiveram quando os gentios começaram a acreditar no Evangelho e abraçar o cristianismo. Quem são os primeiros? Os judeus. Quem são os últimos? Eu e você. Quem são os primeiros na parábola? Os judeus. Quem são os últimos a serem chamados? Nós. Os gentios. Você e eu. Então, preste atenção. Nos tempos de Jesus, os gentios começaram a acreditar no Evangelho e abraçar o cristianismo. Mas, olha só os judeus. Desde o chamado de Abraão, cerca de 2000 anos antes de Cristo, Deus começou a lidar com os judeus de uma maneira especial. É quase como se o Senhor tivesse virado as costas para as nações gentias. Os judeus estavam então muito orgulhosos da sua herança. Eles eram os primeiros. Eles foram os primeiros a serem chamados. Então eles estavam muito orgulhosos dessa herança, desde os tempos do Antigo Testamento, desde os tempos de Abraão. Mas preste atenção, ao invés de lembrarem de quem eles eram e o que tinham realizado, se deviam inteiramente à graça de Deus, aliás, graça que muitas vezes eles resistiram, eles começaram a supor que os benefícios da sua posição se deviam aos seus próprios esforços. Eles pensavam que haviam conquistado essa posição por meio de séculos de trabalho. Eles eram os judeus. Eles eram os descendentes de Abraão. Eles tinham uma herança, eles tinham pedigree. E eles estavam orgulhosos da sua herança. Eles, ao invés de lembrarem da graça de Deus que os alcançou, eles começaram ao longo da história a supor, a imaginar que eles conquistaram uma posição diante de Deus por causa do seu desempenho, por causa dos seus esforços. Mas então veio Jesus, e todos os benefícios que os judeus supunham ter conquistado foram oferecidos aos gentios. Todos os benefícios que os judeus supunham ter conquistado foram oferecidos em Cristo aos gentios, que não fizeram nada para merecê-los. Os judeus então começaram a se ressentir do fato de que as pessoas também receberam a graça de Deus. Estavam ressentidos, presunçosos, cheios de inveja, ressentidos, porque Deus esbanjou a sua graça. Eles queriam só para eles, né? Os judeus basicamente reclamaram. Olha o que é que os judeus estão dizendo. Em outras palavras,
nós chegamos primeiro. Nós estamos aqui desde o início. Ouvimos o chamado antes de qualquer outra pessoa. Já servimos a Deus há muito tempo. Os judeus estavam ressentidos com a generosidade, com a bondade do dono da vinha, que é Deus. Os judeus estavam ressentidos com a generosidade do Pai para com aqueles que merecem menos. O nome disso é graça. A raiz do problema foi o que o dono da vinha perguntou àqueles que reclamavam. A raiz do problema é presunção e inveja. A graça de Deus para com os indignos deveria ser motivo de alegria e não de ciúme, concordam? A graça de Deus sobre a vida das pessoas não deveria ser razão para ciúme, mas razão para alegria. Às vezes, apenas às vezes, aqueles que estão na igreja há muito tempo podem adotar um espírito de presunção e de inveja. Estamos aqui há muito tempo. Estamos aqui desde o início. Chegamos aqui primeiro. Ouvimos o chamado primeiro. E enchemos o nosso coração com um espírito de presunção, de arrogância, de ciúme e de inveja. Os judeus, os primeiros, aqueles que trabalharam mais tempo, presta atenção. A gente não é fácil não. Sabe o que eles tentaram fazer? Eles tentaram colocar o dono da vinha sob obrigação, como se o dono da vinha devesse alguma coisa a eles. Percebe? A tentativa de inversão, de inverter as coisas. Os judeus estavam tentando dizer para o Senhor que o Senhor os devia. Embora Jesus nunca use a palavra graça nessa história, esta parábola dos trabalhadores da vinha jorra graça, transborda graça. Jesus nos conta, olha só, eles achavam que por causa do seu desempenho, por causa da sua história, por causa da tradição, eles eram mais especiais e mereciam por isso um tratamento especial. Olha o que é que Jesus conta na parábola. Jesus meio que diz assim: se você está na vinha, não é por causa do seu desempenho não, foi por causa do meu chamado gracioso. Olha só, Jesus nos conta nessa parábola, pode ler quando chegar em casa, 4 vezes Jesus diz que o dono da vinha saiu, tomou a iniciativa, foi procurar os trabalhadores. Não foram os trabalhadores que tomaram a iniciativa, foi o dono da vinha, que acordou cedo, que se pôs ao caminho e que chamou aqueles trabalhadores. Não havia mérito, não há desempenho, não há esforço humano, é chamado de misericórdia e de graça. Saiu em busca dos trabalhadores. O fato destes primeiros estarem na vinha do Senhor não dependeu do desempenho, dependeu do chamado gracioso e misericordioso do nosso Deus.
O dono da vinha saiu à procura. Quando não perguntávamos por ele, a iniciativa não foi nossa. Se você está na vinha, se você foi plantado na vinha, se você está na igreja, se você foi alcançado, se você conhece Jesus, é porque Ele te chamou com graça e com misericórdia. Não é isso que Paulo diz? Ô texto bonito. Texto calvinista. Pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não do nosso desejo, nem dos nossos esforços. Outras traduções diz: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus efetuar a sua graça, de Deus efetuar a sua misericórdia. Foi Deus que te chamou, e não é porque você é maravilhoso, não é porque você é bom, não é porque você é incrível. Ele te chamou com base em sua graça e em sua misericórdia. Quem aqui está plantado na vinha do Senhor? Nós podemos aplaudir o Senhor, porque isso é graça. A salvação não vem do nosso desempenho, mas somente pela graça. Em outras palavras, Deus diz assim para todos aqueles que se acham primeiros, que ainda vivem na terra do merecimento. Ele diz: você só entrou na vinha, você só se tornou o primeiro, somente através da minha graça. Os últimos receberão da mesma maneira. Você não pode impedir que eu abençoe você, você não pode impedir que eu abençoe outros. Você não pode controlar o fluxo da graça de Deus. Você não é porteiro do reino, você não controla a porta do reino, você não controla o fluxo da graça, você não controla o fluxo da misericórdia de Deus. Não é você que diz quem entra e quem sai, é o dono da vinha. E aí, para mim, a lição da parábola, quando a gente estuda, e aí, só lembrando Danilo de ontem, quando a gente estuda os gêneros literários, a gente percebe que uma parábola, ela não tem 2, 3, 4 lições. Uma parábola tem uma lição principal. Lição principal da parábola da vinha: Deus não nos deve nada. Ele não é devedor de ninguém. Não adianta tentar colocar o Senhor contra a parede e fazer dele o nosso devedor. Ele não te deve nada, não me deve nada. Quando digo que Deus não é devedor de ninguém, eu quero dizer que nunca podemos colocar Deus sob obrigação. Nunca podemos fazer algo por Ele, para que Ele faça por nós. Barganha. Não. Nós não podemos colocar Deus sob obrigação de fazer algo por nós, porque fazemos algo por Ele. Senhor, viu o que eu fiz naquele dia? O Senhor me deve. É assim que a gente pensa. Senhor, lembra aquilo que eu fiz? Está na hora do Senhor me retornar. Nunca
nunca podemos colocar Deus como nosso devedor. Fazer essa inversão, colocar Deus sob obrigação. Não há nada que você, eu e qualquer outra pessoa possa fazer que coloque Deus em uma relação de dívida conosco. Nada. Você será eterno devedor. O antídoto para esse espírito de presunção, para esse espírito de ciúme, é lembrar. Precisamos lembrar que todos nós somos retardatários, que nós somos os últimos da história, que nós somos os gentios. Nenhum de nós pode sentar-se num lugar de julgamento, porque todos nós entramos na família de Deus, na vinha de Deus, pela graça de Deus. Gente, como é incrível lembrar que em vez de punição, Deus nos mostrou sua grande graça e esbanjou sua bondade. Era isso que eu merecia, punição. Mas em vez disso, Ele esbanjou graça, Ele esbanjou bondade. Deus não nos deve nada, exceto o castigo eterno pelos nossos pecados. Então, preste atenção que eu estou chegando ao final. Então, se nós merecemos o castigo eterno, é isso que é justo. Quer justiça? Você quer justiça? Justiça é que nós somos pecadores e que nós merecemos a ira de Deus. Isso é justiça. Mas Ele resolveu nos tratar com graça. Quer falar de justiça? Justiça. A justiça diz que nós somos pecadores condenados. Mas Ele decidiu nos mostrar a sua graça e esbanjar a sua bondade. Como assim isso não é justo? Então, se nós merecemos o castigo eterno pelos nossos pecados, e Ele não chegou, e Ele não chegará, então, a minha obrigação, o meu dever é trabalhar o máximo que eu puder. Trabalhar na vinha, trabalhar para Ele, servi-lo todos os dias da minha vida, com integridade, com fidelidade, motivado pela mais profunda devoção e gratidão a Ele. A minha obrigação, o meu dever, já que não fui alcançado pelo castigo, é trabalhar com afinco e servi-lo todos os dias da minha vida como resposta de gratidão e de amor. E quando eu terminar a minha lida na vinha, na melhor das hipóteses, dizer: sou um servo inútil. Sou um servo inútil, porque só fiz aquilo que deveria fazer. Quero servi-lo todos os dias da minha vida. E quando chegar no final dela, poder, na melhor das hipóteses, dizer: sou um servo inútil. Percebe? Jesus ensina que temos que deixar de pensar no nosso serviço como mercenários. Crentes que pensam em serviço de maneira mercenária, apenas pensando nas recompensas, ou em termos de dívida ou obrigação. Em vez disso, precisamos aprender a servir, porque nós amamos a Deus. E aí uma palavra para você, muito direta. Não espere para servir a Deus.
Não espere até a hora 9ª ou 10ª, como diz a parábola. Comece agora, sirva agora, gaste sua vida agora, invista sua vida no reino agora. Agora é o tempo que se chama hoje. Para quando chegar ao fim, eu não diga assim: o que me é devido por meu serviço. Isso é pensar como mercenário. Isso é pensar apenas nas recompensas. Eu quero chegar naquele dia, não para dizer ao Senhor: o que o Senhor tem para mim por todo o meu serviço. Não. Eu quero chegar naquele dia e dizer assim: que alegria, Senhor, tem sido servir a um Senhor tão amoroso, tão gracioso e tão bondoso. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero chegar naquele dia, não em busca de recompensas, mas chegar naquele dia e dizer: Senhor, que aventura incrível. E contar as minhas histórias para Ele. E dizer: que alegria, Senhor, servi-lo. Servir a um Deus tão bom e tão gracioso. O maior ato de serviço que podemos oferecer a outra pessoa em nome do Cristo é comunicar claramente o amor de Deus e a graça de Jesus. Eu vou orar hoje, no final dessa mensagem, eu vou orar para que a sua vida, para que a minha vida, seja tão cheia de amor, de alegria e de graça, que as pessoas possam ver Cristo em nós. Eu vou orar para que a nossa igreja tenha um coração voltado para alcançar os improváveis, para alcançar os indignos, para alcançar aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus e a graça de Cristo. Eu vou orar para que o nosso coração seja limpo de qualquer murmuração, de qualquer reclamação, de qualquer ressentimento ou atitude de julgamento, para que sejamos vasos limpos, através da qual Deus possa usar. Eu vou orar para que Deus nos dê a oportunidade para contar a nossa história, para sermos setas ou placas que apontem para o amor e para a graça de Deus. Eu quero convidar o Palavra Viva, porque como nós estamos falando de graça, como nós estamos falando de misericórdia, nada melhor do que cantarmos essa canção. Essa é uma das poucas músicas que tem por aí no mundo gospel, que tratam a graça como ela é. Eu quero convidar você a se colocar de pé, e que a sua resposta à mensagem comece aqui e agora, com vozes marcadas de júbilo, de alegria e de gratidão. Palavra Viva. Medite, faça, rasgue o seu coração e faça dessa canção a sua oração. Graça. O que dizer pra tocar o teu coração? O que dizer? E te surpreender
pra te convencer. Se até o desejo de te adorar vem de ti, sou só uma criança. O que dizer? Se você sabe, canta. Pra tocar o teu coração e te surpreender. Se tudo conheces de mim, bem antes eu falar, não tenho em mim palavras pra te convencer. Se até o desejo de te adorar vem de ti, sou só uma criança. Me ensinam o que fazer. Sinceramente eu não sei. Eu também não sei. Porque me escolhestes pra ti, e que valor os seus olhos viram em mim. Pode alguém como tu amar tanto alguém como eu e me enviar pra ir em teu nome e me enviar pra ir em teu nome e me enviar pra ir em teu nome. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que a nossa vida seja tão cheia de amor, de alegria e de graça, que as pessoas ao nosso redor vejam Cristo trabalhando em nós. Oramos em nome de Jesus, para que a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, tenha um coração voltado para alcançar os improváveis, para alcançar os indignos, para alcançar os retardatários, para alcançar aqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador e Senhor. Nós oramos em nome de Jesus para que o nosso coração seja limpo hoje à noite da reclamação, do sentimento de merecimento, do ressentimento, do ciúme, da inveja, da atitude de julgamento, para que sejamos limpos, vasos limpos, através do qual o Senhor pode trabalhar. Nós oramos em nome de Jesus, para que tenhamos oportunidades de contar a nossa história de fé e fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Que sejamos placas de sinalização que apontam para o Cristo que viveu, que morreu e ressuscitou. Essa é a nossa oração. E se você crê, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Pode ficar, pode sentar, por favor.